Queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Fica sempre o convite a conhecermos a palavra de Deus, porque é ela que nos ilumina. Sem a mesa da palavra não tem sentido o cristianismo, porque é em cima da palavra que Deus se revelou, que Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. Então nós somos um processo do amor divino feito através da palavra, como ele diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio era a palavra e a palavra existia em Deus e através da palavra tudo existiu. Então nós vamos ouvir agora um canto. Por amor e para o amor eu os criei. Com meu povo celebrei uma aliança. O caminho da justiça eu ensinei. Olha então à tua frente dois caminhos diferentes. Vida e morte escolherás. Ser sensato, escolhe a vida. Parte o pão, cura as feridas. Ser fraterno e viverás. Nós vamos acolher o texto bíblico, Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, que nos retrata bem o tema que estamos dedicando hoje. Escolhe, pois, a vida. Eu chamo hoje o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Portanto, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam, amando a Javé, o seu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele. Pois Ele é a sua vida, Ele prolonga o seu tempo de habitação sobre este solo, que Javé jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para que nós possamos fazer essa caminhada hoje com alegria, conhecermos um pouco mais de Deus através do livro do Deuteronômio, fazendo assim um processo dinâmico de encontro e caminho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. No vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, paz e bem a todos. Como nós falamos no início,
Nós estamos aqui para dar continuidade ao encontro do Pedro Barba, que nos deu uma explanação geral sobre o livro do Deuteronômio. E na segunda-feira passada, o Frei Hildon esteve aqui e falou, aprofundando um pouco mais sobre o conhecimento do Deuteronômio. Foi muito boas os dois encontros, as duas palestras que tivemos, e portanto devemos aproveitar sempre mais. Foi-me solicitado para trabalhar um pouco o Deuteronômio na linha da vida. Escolha, porém, a vida. Entre os dois caminhos que nos são propostos no dia a dia de nossa vida, diante desse mundo que está aí, é para nós sempre optarmos pela vida. E, como diz o mês da Bíblia, mantenha sua mão sempre aberta ao pobre, ao migrante, ao estrangeiro, à viúva e o órfão. Todos aqueles que de alguma forma são os excluídos do mundo, da sociedade, que sejam aceitos, que sejam recebidos por nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus e que entendemos esse chamado e esse convite de Deus. Nós queremos colocar o Deuteronômio como se fosse um grande lago, aonde para crescer é necessário alguém que alimente esse lago. E são os rios, são os igarapés, são os riachos que vão se juntando e vão levando sua água para o centro desse lago, para que aconteça aí, nessa mistura, o reino de Deus. Então a nossa vida também é como um lago, aonde nós vamos juntando tudo aquilo que nos é proposto pela igreja, pela comunidade, pelos membros que fazem parte da comunidade. Nós somos a soma de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E se nós soubermos escolher o bem, estaremos sempre no caminho certo. O Deuteronômio foi um livro, ele se chama Devarim no hebraico, que quer dizer palavra. Mas na tradução feita por São Jerônimo, e ele ficou com a tradução de Deuteronômio, ou segunda lei. Falando em São Jerônimo, nós estamos comemorando, o dia de São Jerônimo. Ontem e amanhã nós recordamos o dia mesmo que ele faleceu, foi o dia 30. E ele nos trouxe essa grande graça de nós podermos ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, na nossa língua, ao nosso alcance, dentro das possibilidades nossas de compreender, de entender e de assimilar a Palavra de Deus. Esse livro, fala-se que ele teria sido escrito em mais ou menos 600 anos. Então, durante 600 anos, foram acrescentando livros, leis, normas, princípios, foram se ajustando para que nós pudéssemos ter uma verdadeira lei que pudesse conduzir o povo. E por isso que muitos chamam de colcha de retalho, porque foi um conjunto de muitos retalhos que foram sendo juntados e amoldados, e assim nós temos o livro do Deuteronômio. Por isso que, quando nós lemos, às vezes temos dificuldade de entender e de assimilar o que ele quer nos dizer, por causa da grande variedade de autores, de pessoas que foram colocando suas leis e suas normas. Nós sabemos que a base da lei de Deus seriam os mandamentos, Porém, em cima daqueles mandamentos que nós conhecemos, foram criadas as emendas, como a gente vê na política, que os deputados ou os vereadores, se for no município, se for no país, eles vão criando emendas para favorecer ou a eles, ou a comunidades,
ou as coisas que vão acontecendo. Então no Deuteronômio aconteceu a mesma coisa, foram acrescentadas 632 emendas, que chamavam leis, né? Que são as leis. E essas 632, os judeus tinham que saber de cor, né? Agora a prática era diferente, né? A teoria era muito bonita, era muito interessante, era para ajudar a crescer e ajustar, mas na prática muitas vezes não funcionava tão bem assim. Mas mesmo assim, então mais ou menos em 600 anos, nós tivemos a construção desse livro, que é, se não o primeiro, mas o segundo livro mais lido, mais estudado e mais procurado, né? Por todas as pessoas, tanto judeus como cristãos que querem conhecer a palavra de Deus. Jesus mesmo nos evangelhos, ele usou 26 vezes o Deuteronômio. E no Novo Testamento nós temos mais de 200 vezes que ele é usado para ajudar a orientar, né? Aquilo que Jesus mesmo dizia assim: eu não vim para fazer uma lei nova, eu vim para fazer novas todas as coisas, né? E por isso que eu digo, né? Eu nunca encontrei nenhum biblista que fale isso, mas eu digo que Jesus fez a terceira lei, o livro da terceira lei, né? Em cima do Deuteronômio. Se o Deuteronômio é a segunda lei, que veio para restaurar a primeira lei, que seria o êxodo, né? A caminhada do povo de Deus, Jesus faz uma terceira lei, que pega o Deuteronômio e o adapta para aquele momento e para o projeto de Deus que ele recebe, né? Então nós precisamos ser muito conscientes dessa caminhada para nós entendermos. O Deuteronômio está dividido em 4, 5 blocos diferentes. Uma nova introdução que foi colocada a partir de já uma longa caminhada, de já estar praticamente pronto o Deuteronômio, mas depois, na volta do cativeiro da Babilônia, eles acrescentaram uma nova moldura dentro dessa colcha, dentro desse quadro, que é o Deuteronômio, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 43. E depois nós temos a introdução, né, que vai do capítulo 4, 44, até o capítulo 11, versículo 32, acrescentada pelos escribas e sacerdotes no tempo de Ezequias e de Josias, que, como nós vimos com o Frei Hildo, nesse período foi feita a reforma do Deuteronômio, que foi entre o ano de 720 e 600 antes de Cristo. O núcleo central, onde estão as leis, inclusive aqui nós temos leis boas e leis difíceis de se entender, vai do capítulo 12 ao 26. Mas como o Frei Hildo falou, aquelas leis que falam de morte, fala de destruição, fala de muita violência, elas eram necessárias para que o homem respeitasse ao menos aquele limite que era imposto, né? Como ele dizia assim: olho por olho, dente por dente, que é uma lei muito pesada. Ou seja, se alguém te cortar uma mão, que você tenha o direito somente de cortar a mão, não ir além disso, porque naquele tempo havia umas leis e o povo não respeitava. Então tudo que acontecia, o povo já queria matar, já queria usar armas, já queria não sei o quê, como nós estamos vendo hoje muitas pessoas que são a favor da pena de morte, da destruição, de tantas coisas que vêm destruir a vida. E Deus não quer a morte, não quer a destruição. Todas essas leis que têm cheiro de sangue e de morte foram criadas pelos reis, pelos governos, pelas pessoas poderosas daquela época, que queriam ter os direitos sobre os outros. Como diz
o Rafael, que é um dos biblistas que trabalha com a gente, que nós temos que ter cuidado quando nós falamos do faraó, porque dentro de cada um de nós também pode ter um faraó, e nós precisamos conhecer esse faraó para dominá-lo, porque Deus quer a vida e não quer a morte. A conclusão do livro do Deuteronômio vai do capítulo 27, versículo 1 ao 28, versículo 68, acrescentada pelos escribas e sacerdotes de Ezequias e de Josias, também nesse período de 720 a 600 a.C. Nós sabemos que ficou um período longo em que o livro da lei tinha desaparecido, tinha sido perdido, e depois, mais tarde, ele foi encontrado. Foi mais ou menos durante o período do rei Manassés, que foi um rei muito ruim. Ele não seguiu, ele abandonou todos os princípios do judaísmo, as leis de Deus, e aí os sacerdotes daquela época, possivelmente tenham sido eles que tenham escondido o livro do Deuteronômio para que não fosse destruído. Então depois nós soubemos, que ele foi encontrado durante uma reforma, no período de Ezequias e Josias, uma reforma do templo. Foi no período em que centralizaram todas as coisas no templo, e nessa reforma então encontraram um escrito, um livro, e nesse livro dava a parecer que era o livro da lei. Aí um dos empregados que estava lá e dos sacerdotes que faziam serviço no templo leram para o rei Josias esse documento, e ele diz que quando o viu, ele rasgou as vestes, porque ele se deu por conta quão distante o povo estava da vontade e do projeto de Deus. E se aquele realmente era o livro de Deus, o Deuteronômio, o livro da lei, aliás, eles estariam perdidos, porque Deus os castigaria por causa das coisas erradas que foram feitas durante esse período. Aí ele perguntou quem poderia saber se é verdadeiro ou não. Aí falaram que lá nas comunidades, lá na periferia, excluídos lá entre as montanhas, aqueles lugares mais afastados, existia uma profetisa chamada Hulda, que era a última que tinha sobrado de todos os profetas daquela época, que tinham sido mortos pelo rei Manassés naquele período anterior. E levaram então esse livro para a Hulda, e ela, ao olhar o livro e ler, ela disse: sim, este é o livro da lei. E aí então, a partir desse momento, houve toda uma mudança, toda uma conversão, e então pediram para que esse livro fosse restaurado, fosse reorganizado, para que o povo voltasse a assumir o projeto de Deus. Aconteceu então que com todos esses acontecimentos, há uma volta, porém Josias mantém Deus no templo. Ele centraliza todo o poder político, religioso, tudo no templo. E de alguma forma, mesmo fazendo as reformas, não resolveu muito, porque ele tinha o domínio do povo e continuava o sofrimento, continuava a escravidão, as classes mais excluídas, mais pobres, continuavam passando fome. E Deus deixava muito claro naquelas leis que estavam ali, que não haja nenhum pobre, que não haja ninguém passando fome entre teus vizinhos, entre as pessoas do seu povo, que só poderia ser pobre aquele que nascesse pobre, que nascesse necessitado, que era o cego, o coxo, o enfermo, o deficiente físico, como o Frei Hildo salientou muito bem segunda-feira passada, né?
Então, aí depois dessa conclusão, desse trabalho que eles fizeram com as leis de reorganizar, nós temos o último, que é o apêndice, que é o último discurso que eles atribuíram a Moisés, mas não foi de Moisés, porque Moisés, quando isso foi acrescentado ao livro do Deuteronômio, fazia mais ou menos 700, 800 anos que Moisés já tinha morrido, né? E que dá a moldura final, que é o capítulo 31, 1 até o 34, 12, que são uns capítulos muito bonitos, que convoca as pessoas para reassumirem o projeto de Deus, a deixar de lado a violência, a morte, todas essas questões, para dar um sentido novo à caminhada do povo de Deus. Então, é isso que eu acabei de falar, seriam os 4 discursos, ou 3 discursos atribuídos a Moisés, e o último, na verdade, que consta como o 4º discurso, mas na verdade é uma bênção que Moisés dá a todo o povo que vai entrar na terra prometida. Então é um período, eles resgatam, traz de volta a memória do passado, de lá de quando o povo entrou na terra prometida, conduzidos por Josué, porque vocês sabem, por aquilo que o Pedro falou no primeiro encontro, que Moisés pôde contemplar de cima da montanha a terra prometida, mas não pôde entrar. Por que não pôde entrar? Porque era um projeto de Deus, que a caminhada que o povo fez do Êxodo para a terra prometida era um caminho que deveria durar 40 anos. 40 anos que significa a vida toda, ou seja, uma vida. E Moisés fechou o processo de sua vida ali às portas da terra prometida. Então ele contemplou o lugar onde o seu povo iria, mas quem os conduziu foi Josué. E nós temos então assim esses 4 discursos que nós acabamos de ouvir, os 3 discursos e uma bênção, né? E o primeiro discurso fala mais de como foi a caminhada, de como foi o processo de libertação da escravidão do Egito, e aonde Moisés recebeu as primeiras tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, né? E então um pouco mostrando toda a caminhada e pedindo para o povo fazer memória. O que é fazer memória? Nunca esquecer o passado, nunca esquecer da onde que vieram. Nós vemos hoje, o mundo pensa diferente, aliás, levam o povo a pensar diferente. Se você perguntar para a juventude de hoje, conta a história dos antepassados da sua família, ninguém sabe contar, porque ninguém se interessa. Então é um povo que vai perdendo a memória, vai perdendo o sentido das suas origens, dos sofrimentos que a família passou, das lutas, das coisas, e aí se torna um povo que não tem uma raiz e fácil também de ser usado, dominado e assim por diante. Aqui Deus pede, e Moisés, em nome de Deus, pede: nunca esqueçam que vocês foram escravos no Egito e que foram libertados por mão forte, por Deus, não porque vocês eram um povo poderoso, não porque vocês eram um povo grande, porque vocês eram o menor de todos os povos, o mais insignificante, mas foi porque eu escolhi você, foi porque eu amei vocês. Essas são as palavras de Deus acerca do seu povo, e que tenham consciência de que se eles foram libertados, se eles foram alimentados e foram cuidados, que eles tenham sempre esse mesmo cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro,
com todos aqueles necessitados que aparecerem no seu caminho. Então nós temos que ter muita consciência da onde nós viemos e qual é o nosso dever de cristãos, como cristãos. O segundo discurso fala do código deuteronomista, ou seja, ele fala bastante dos livros que vêm antes do Deuteronômio, que é os livros do Pentateuco, do qual o Deuteronômio faz parte, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os deuteronomistas, que é Josué, 1º e 2º Samuel, Juízes e 1º e 2º Reis. São os livros do deuteronomistas, que fazem parte, alguns chamam de deuteros proféticos também, porque eles tratam todo do processo de preparação de como o povo deve caminhar diante da lei de Deus. Em especial, como nós vemos, aqueles que estiveram nas aulas comigo e que estudamos muito tempo sobre Samuel, sabem muito direito quais são os deveres dos cidadãos, os deveres dos levitas, os deveres do povo e assim por diante de cada um, né? O terceiro discurso trata primeiramente da realização da aliança. A aliança é o fio que conduz os retalhos dessa colcha de retalho que nós fazemos. De todas essas normas e leis que foram juntadas e colocadas num bloco só, então, nesse discurso, Moisés nos fala de como organizar e levar adiante essa lei. Segundo, o profeta Moisés fala da sua sucessão por Josué. Então, aqui tem um discurso onde Moisés prepara o povo para que Josué o introduza na terra prometida. O quarto discurso contém as bênçãos, como eu falei antes, ao povo depois que entrou na terra prometida. A origem primeira desse livro. O livro do Deuteronômio é fruto de uma intensa reforma religiosa ocorrida em Judá durante o reinado do rei Ezequias e Josias. Durante os 10 anos da minoridade do rei Josias, que ele assumiu o poder com 4, 5 anos, mas como ele não podia governar, ele teve que esperar até os 18 anos. Então, nesse período, quem foi um grupo que governou e foram organizando, então, preparando, fazendo tipo uma reforma que depois Josias, ao completar 18 anos de idade, deu continuidade à reforma estrutural, que isso aconteceu lá pelo ano 622 a.C., o ano que foi encontrado no templo o livro da lei que nós falamos antes. Então, nesse período, eles reformularam esse livro para que se tornasse o livro de verdade da lei para eles. Nos trabalhos de restauração do próprio templo, os sacerdotes encontraram então esse livro que nós acabamos de falar. Eles levaram esse livro para ser, como é que se diz, confirmado que realmente era verdadeiro para a Hulda, que era a profetisa daquele tempo. E vejamos as palavras que ela diz. Que essa Hulda exerceu uma atividade de profetisa num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Hulda testemunhou a ascensão e a queda do rei Ezequias e a decadência de Judá, nos tempos de Manassés e de Amão, que nós vamos encontrar também no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículos 11 a 25. Ela
entrou em cena num momento dramático da história do reino de Judá, um reino de muitas dificuldades e muitos problemas. Como é dividido o Deuteronômio? O Deuteronômio se apresenta como sendo o testamento de Moisés. É que no fim dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, pouco antes de morrer, Moisés fez 3 discursos dando ao povo as instruções finais, alertando sobre os perigos, indicando os caminhos a seguir e pedindo fidelidade a Deus, que a tinha acompanhado ao longo da travessia pelo deserto. Por isso, o livro Deuteronômio se divide em 3 partes desiguais, conforme o tamanho dos 3 discursos de Moisés. Esses discursos que nós há pouco falamos, né? Que na verdade são 3 discursos e mais o apêndice, que é uma bênção para a comunidade. A mensagem que o Deuteronômio quer trazer para nós. O movimento deuteronomista recolhe todo esse espírito de renovação iniciada pela pregação dos profetas do Reino do Norte. Como vocês lembram, o Pedro falou que quando aconteceu a divisão, ou seja, o Reino do Norte foi levado para o cativeiro, muitas pessoas migraram para o Sul, e aí, nesse processo, houve muito sofrimento, muita fome, porque o Reino do Sul cresceu muito, que era bem menor, e não tinha estrutura para assumir todos esses migrantes. E também tinha um problema de religiões e outras coisas, e é nesse período, então, que temos muitos conflitos. Mas temos algumas figuras importantes que mantiveram a fé e a caminhada desse povo, que são os profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias. São 4 profetas que ninguém deveria deixar de ler na Sagrada Escritura, porque eles têm uma palavra muito forte sobre como o povo deve caminhar para permanecer à luz de Deus. Esse é o ponto de partida de toda uma releitura da história do povo de Deus, que agora está relatado nos livros de Josué, Juízes 1, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então são 5 livros que compõem o Deuteronomista, ou seja, a obra histórica deuteronomista. Esse conjunto de livros, às vezes é chamado de história deuteronomista, e no espírito do Deuteronômio que foi feita a redação final da história do povo de Deus, registrada no Antigo Testamento. O Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado nos escritos do Novo Testamento, mais do que 200 vezes, e com citações do livro do Deuteronômio que Jesus vence as tentações do demônio no deserto, por exemplo. Foi um dos fatos, né, que ele usou os termos lá do Deuteronômio para dar a resposta a Satanás. Quando ele diz também, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está lá em Deuteronômio 8:3. Nós vamos ouvir, e Jesus usa essa palavra no Mateus 4:4. Deuteronômio 8:3. Ele humilhou você, fez você passar fome, depois o alimentou com maná, que nem você nem seus pais conheciam. Tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Javé. E outra passagem, não tentarás o Senhor teu Deus, está lá em Deuteronômio 6:16. Não tentem a Javé,
o seu Deus, como vocês o tentaram em massa. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Deuteronômio 6:13. É de Javé, o seu Deus, que você terá temor. A Ele é que você servirá e pelo seu nome vai jurar. Então vocês viram como temos várias passagens que Jesus usa do Deuteronômio quando ele prega os evangelhos, né? Quando ele trabalha junto com os seus discípulos na caminhada, na preparação de todo o projeto de Deus do Novo Testamento. Os 7 temas centrais do Deuteronômio são: o objetivo da reforma era essa: levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Hoje, tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Eu te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando Javé teu Deus, obedecendo a tua voz, a sua voz, e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Este é o tema central do mês da Bíblia deste ano, que está lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, que nós ouvimos no início do encontro. Ao redor desse objetivo central aparecem 7 temas que concretizam o objetivo da lei. São como 7 janelas diferentes para olhar para dentro da mesma casa e descobrir a mensagem. Então, nós temos 7 janelas que nós olhamos para enxergar o projeto de Deus. Eis os 7 temas que nos são propostos. O primeiro é o perfume do amor. Se a revelação do amor de Deus no meio dos povos, o amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Tudo que Deus nos faz, o faz por amor. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito. Se Javé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos, e assim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso Javé nos fez sair com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. O segundo tema é a memória, que nós já falamos um pouco, mas aqui nos elucida melhor. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. Sem memória, o povo perde sua identidade e o rumo da missão. Por isso, quem parar do começo ao fim o livro do Deuteronômio, pede para o povo não esquecer nunca o seu passado. Amanhã, quando teus filhos te perguntarem quem são esses testemunhos e estatutos e normas que Javé, nosso Deus, vos ordenou, dirás a teus filhos: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Javé nos fez sair do Egito com mão forte. Deuteronômio 6, 20 e 21. É quase um refrão que volta sempre essa passagem. Nós éramos escravos no Egito e Deus nos libertou. Nós temos 26 vezes só no Deuteronômio essa passagem. Serviço. Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. Libertado da escravidão no Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto deste Deus no meio dos outros povos. Deuteronômio 4, 20. Javé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosses o povo da sua herança, como se vê hoje. Ou como o próprio Deus falava ao povo através do profeta Isaías.
Em Isaías 42:6, eu, Javé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão, te modelei, eu te pus como aliança do povo, como luz das nações. Por isso, os que têm a função de governar devem ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. E aqui está, a centralidade de Deuteronômio 15:11. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra, que é a frase, o lema da campanha desse mês da Bíblia. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio, mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir aos outros. Quarto tema é o êxodo. Viver em estado permanente de êxodo, que é saída constante do começo ao fim. O livro do Deuteronômio manda lembrar o êxodo. Nós sabemos que o êxodo foram os 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto. Desde a preparação da saída, de todo o enfrentamento com o faraó, não foi algo que aconteceu de graça. O povo teve que se organizar, teve que se preparar, teve que lutar, buscar, caminhar para conseguir esse processo. E nós, quando lemos o Êxodo, sabemos das dificuldades, dos problemas que o povo enfrentou durante esses 40 anos no deserto. Por quê? Por ser um povo desorganizado, por ser um povo de dificuldades, por ser em cada pessoa um indivíduo. E é diante desses problemas que hoje nós vemos a igreja. Cada um de nós é um indivíduo diferente, único, mas amado por Deus. E por isso que nós temos muitos conflitos, muitas diferenças. Mas é na soma de todos esses conflitos que a gente faz acontecer o êxodo, que ele aconteceu lá há muitos anos, mas ele é tão presente, tão real como hoje. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Javé teu Deus de lá te resgatou. E por isso que eu te ordeno agir deste modo, diz Javé. Então a gente tem que estar sempre disposto, não pode desanimar, não pode abandonar o processo, mas sim de alguma forma assumir o projeto de Deus. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o êxodo. Para eles o êxodo não era um fato só do passado, era o hoje deles, era a experiência que eles estavam vivendo, do começo ao fim, e vai sempre se repetindo a cada dia. Nós temos que a cada dia resgatar novamente o êxodo, que é a nossa caminhada. Hoje lhes ensino, hoje lhes ordeno, hoje proclamo. É assim que Deus falava ao seu povo. Eu lhes chamo, eu lhes ordeno, eu proclamo. Estejam sempre em saída, estejam sempre em caminhada, como diz o Papa Francisco, E o livro do Deuteronômio pede para o povo viver em estado permanente de êxodo, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje e será também no futuro, enquanto a humanidade estiver sobre a terra. Por isso, como diz o Papa Francisco, temos que ser uma igreja em saída, uma igreja peregrina, uma igreja que vai ao encontro das pessoas. O quinto tema do livro é sobre a comunidade. A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Quando você vê cacos de vidro no chão, você conclui: alguém quebrou um copo. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava: alguém quebrou a aliança. Pois a aliança era o compromisso solene de observar os 10 mandamentos. Entre vocês não haverá nenhum pobre. Deuteronômio 15:4. Quando todos observam os mandamentos de Deus, não surge pobre.
nem poderia surgir. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade, na fraternidade, como irmãos, como irmãs. Comunidade verdadeira é aquela que na vivência da palavra revela, na vivência da palavra de Deus, revela a igualdade, a solidariedade e a acolhida aos pobres. Deuteronômio 15, 7 e 8 é um texto assim significativo quanto a essa temática da comunidade, porque nos mostra como comunidade devemos viver. Deuteronômio 15, 7 a 8. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só das portas de suas cidades, na terra que Javé, o seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida em que ele o necessitar. O sexto tema é sobre a libertação. Deus nos libertou da escravidão do Egito. O Deuteronômio revela o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, ele pede para o povo se libertar do culto dos ídolos e adorar só a Javé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia, a justiça e os cultos nos lugares altos. Deuteronômio 5, dos 6 a 8, nos diz: Eu sou Javé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpidas, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. O motivo principal que os levava a transmitir a história do passado era o desejo de nunca esquecer a libertação que Deus realizou em seu favor, em favor do seu povo, tirando-o da escravidão do Egito, e mais para que o povo tivesse uma consciência plena de que foi libertado e para que nunca mais caísse no erro de voltar. Não esqueça que Deus libertou você da escravidão do Egito. Então esse é o tema que nós vemos mais de 20 vezes só no livro do Deuteronômio. O sétimo tema é sobre a aliança. É um compromisso mútuo entre Deus e o povo. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Israel. Foi Deus quem tomou a iniciativa da aliança. Escrito vários séculos depois do Êxodo, o livro do Deuteronômio afirma: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco que aqui estamos, todos vivos hoje. Deuteronômio 5, versículos 2 ao 3. Então, a consciência que nós temos que ter como cristãos, como filhos de Deus que caminhamos na busca de contemplar o rosto de Deus na sua história, no meio onde nós vivemos, é ter plena convicção que essa aliança, nós geralmente gostamos de analisar a aliança que aconteceu lá naqueles tempos, com Abraão, depois com Isaac, com Jacó, depois Deus fez aliança com Moisés, entregou as tábuas da lei para Moisés e assim por diante, e foi renovando essa aliança. Essa aliança continua presente, sendo renovada a cada um de nós. Ter consciência que todo aquele que é batizado, ele recebe essa aliança. Os pais deles renovam e fazem essa aliança com Deus no dia do batismo, e nós como cristãos depois temos que assumir. Por isso que temos que ter sempre consciência desse processo.
E tudo isso significa que após mais de 600 anos, o Êxodo continua sendo hoje nosso e deles. É deles daquele tempo e nosso, porque nós estamos construindo essa história hoje. Na lembrança do povo, os tempos de se misturaram. O povo volta ao tempo do Êxodo e traz o Êxodo até hoje. Nós fazemos o mesmo. Cantamos um canto na igreja que nós gostamos de cantar e muitas vezes não temos a consciência do que nós estamos dizendo. Quando nós dizemos, o povo de Deus no deserto andava, e acrescentamos, também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Então nós recordamos aquele povo que estava caminhando no deserto naquela época, mas nós também estamos nessa estrada. Será que a gente tem, às vezes a gente canta cantos bonitos, cantos maravilhosos? Esses dias eu vi numa mensagem no WhatsApp que dizia assim: Deus me deu um coração igual ao teu. E eu queria perguntar para essa pessoa, mas eu não quis criar um conflito, né? E se Deus te desse um coração igual ao dele, o que você iria fazer? Com que consciência você ia revelar? Porque um coração igual ao de Deus é praticamente impossível, né? Para nós humanos. Então seria assim, alguém fantástico, né? Mas a gente pede, né? E depois, se Deus dá, não sei como é que a gente consegue se virar, né? Nossa chave de leitura deve ser sempre Jesus Cristo. É a grande chave que nos permite interpretar o texto bíblico. Nossa leitura de um texto deve ter como pano de fundo a prática libertadora de Jesus. Em seus ensinamentos, ele ressalta o amor, a gratuidade, o perdão e a misericórdia. Só assim venceremos uma sociedade fechada ao modo, no medo e no castigo. Temos de saber ler os textos violentos com as seguintes perguntas: como será que o próprio Jesus os leu e os interpretou? Sempre o parâmetro para nós cristãos é Jesus Cristo. A palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo, ela sempre deve iluminar. Quando a palavra não é sinal de vida, não é a palavra de Deus. O sinal de morte é o sinal do mal. E Deus sempre quis o sinal de vida. Por isso que a gente diz que o parâmetro para nós é Jesus Cristo. Porque nós não encontramos uma passagem na Bíblia onde Jesus diz que alguém tem que morrer, que alguém tem que ser destruído e assim por diante. Nós vemos sempre o contrário. Por exemplo, a samaritana, quando queriam apedrejá-la até a morte, o que Jesus fez? A acolheu. E acolheu de tal forma, ela se sentiu tão aceita dentro da comunidade, que se tornou uma grande apóstola, uma grande discípula de Jesus Cristo na sua caminhada. No Sermão da Montanha, por 6 vezes, Jesus faz uma releitura do texto bíblico de antigamente, fazendo a ressalva: eu, porém, vos digo. Quando tem alguma coisa que alguém perguntava para Jesus, mas lá não sei o que, no Antigo Testamento era permitido isso, era permitido aquilo, e Jesus diz: eu, porém, vos digo, hoje é diferente, hoje para mim é isso. Ele também soube enfrentar a turba de linchadores que, em nome da legislação antiga, queria apedrejar a mulher adúltera, aquilo que acabei de falar. Jesus simplesmente escreve na areia e todos vão embora. Ou seja, Jesus diz:
quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então nós nunca devemos ter na consciência o nosso papel de julgar, de condenar. Isso cabe a Deus. A nós, o que cabe a cada um de nós é acolher, é fazer com que a comunidade caminhe, né? Quando Pedro me dizia, fala na linha da resgate da vida, resgate da dignidade, então é isso que nós estamos tentando fazer hoje. Mostrar qual é o nosso papel de filhos de Deus, de cristãos dentro da igreja. Ele não veio para condenar, nem para castigar e nem para punir. Ao contrário, sua misericórdia foi infinita. Ele veio para nos ensinar a resistir ao mal por meio do amor e da reconciliação. Essa proposta de Jesus fica bem clara no momento da sua paixão e morte. Ele foi vítima dessa legislação violenta, presente no Deuteronômio, e foi considerado maldito de Deus. Mesmo sendo justo e inocente, foi condenado e crucificado. Na hora da sua maior angústia, perdoa os seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós vemos aqui a grandiosidade de Jesus Cristo, né? Até no último momento ele dizendo assim, perdoando as pessoas: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como é nosso caminhar, como nós vemos o nosso cristianismo, o meu cristianismo, o seu cristianismo nessa caminhada de igreja. A Bíblia traz lado a lado a posição distintas e opostas. Isso faz parte da sua proposta pedagógica. No Deuteronômio temos lado a lado a bênção e a maldição. Aproximando essas duas posições antagônicas, o autor não diz tudo o que tem para dizer, mas apenas sugere ao leitor tomar uma posição. Deus nos pede para tomar uma posição. De que lado você está? O autor deixa o sentido bem aberto por conta do leitor, que deve descobri-lo, enfrentando bem essa proposta própria do pensamento hebraico. Seremos capazes de superar a leitura fundamentalista que absolutiza determinado texto. O Deuteronômio segue essa pedagogia. Hoje nós vemos muitas seitas, muitos grupos religiosos, muitas coisas, numa leitura puramente fundamentalista, e isso é muito perigoso. Nós temos que ter sempre a certeza que Deus nos dá alternativas e quer que nós escolhemos sempre a vida. Assim como base na proposta o amor e da gratuidade de Jesus, também podemos elencar textos do Deuteronômio que fazem a proposta do amor gratuito. Nós temos, por exemplo, Deuteronômio 4, do 35 ao 39, vai falar do amor de Deus, sempre mostrou pelos antepassados, o amor que Deus sempre mostrou, sempre em todos os momentos. Deuteronômio 5:10 fala do amor de Deus até a 1000ª geração. Ele fala que Deus é tão amoroso que é capaz de amar a humanidade até a 1000ª geração, ou seja, sempre. Em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, o mandamento do amor de Deus, ele mostra, nós temos ali os 10 mandamentos que Deus deixou para nos orientar, para nos conduzir e para nos ajudar. Em Deuteronômio 7, do versículo 12 e 13, Deus mantém o amor que jurou aos nossos pais. Deus sempre é fiel, né? Muita gente coloca no carro assim, Deus é fiel. E quem está conduzindo, como é será que é, né? Nós temos que, não cabe a nós julgar, né? Mas às vezes Deus, todo mundo sabe que Deus sempre foi fiel à sua aliança e Deus sempre será fiel.
Deuteronômio 10, 12 ao 15 fala: Deus só pede que o povo o sirva de todo o coração. Deus não pede nada demais para nós. Ele quer que nós assumamos o seu projeto, que nós o sirvamos como Ele merece. E como é que Ele merece? Nós servindo o órfão, a viúva e o estrangeiro, nós estamos servindo a Deus. Deuteronômio 11:1, amar a Deus sempre e observar o que Ele pede. Nossa Senhora, nas bodas de Canaã, quando faltou vinho e água, ela simplesmente disse só uma palavra para os servos: fazei tudo o que Ele vos pedir. Essa é a nossa função como cristão, fazer tudo aquilo que Ele nos pedir. E é o mínimo que nós podemos fazer, né? Como diz uma vez, um senhor chegou e falou para o bispo que ele observava todos os mandamentos. E o bispo falou para ele: isso é o mínimo para você não ser um bandido, né? Então, quer dizer, nós temos que seguir os mandamentos de Deus com todo o coração, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa vida. Deuteronômio 11, de 18 a 23. Coloca as palavras no coração como faixa ante os olhos, amando Javé sempre. Deus nos pede nesse versículo que é para a gente escrever na porta da casa, na testa dos nossos amigos, em todos os lugares, os mandamentos que devem ser observados e seguidos para o bem de Deus. Deuteronômio 32, do 10 ao 12. Deus tratou o povo como a menina dos seus olhos. Quer ler? Ele o encontrou numa terra árida, num deserto solitário e cheio de uivos. Cercou-o, cuidou dele e o guardou com carinho, como se fosse a menina de seus olhos, como a águia que cuida do seu ninho e revoa por cima dos filhotes. Ele, estendendo suas asas, o tomou e por sobre suas penas o carregou. Tá, gente, desculpe, eu só perguntei o tempo, né, para saber como é que a gente está, para o caso da caminhada que estamos fazendo, né, para me organizar. Deus, vamos continuando, Deus nos aceita do jeito que somos, com nossas qualidades, nossos defeitos. Estamos em um lugar, num longo processo. O apóstolo Paulo diz que tudo foi escrito para nós, que tocamos o fim dos tempos para que possamos aprender a não errar onde nossos antepassados erraram. Como a mãe em casa, Deus nos vai educando e atraindo. Às vezes a mãe puxa a orelha, mas o amor sempre prevalece e acolhe o filho, quando este mostra boa vontade e arrependimento. Diz o profeta Isaías que a paciência e o amor que Deus tem para conosco são até maiores que a paciência e o amor da mãe que ama o seu filho. Então nós aqui estamos chegando praticamente no final do nosso encontro. Mas nós temos que ter presente algumas coisas que Jesus nos deixou bem claro. Uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, que sempre me chamou muito a atenção: Jesus um dia recebeu a sua vida do Pai. Deus Pai o enviou a esse mundo para se fazer humano, para levar a nossa humanidade para junto de Deus.
E lá a última palavra que ele disse a Deus foi o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Devolveu a vida a Deus, a vida que Deus deu. Então esse é o nosso caminho, caminhar para que um dia nós possamos com toda alegria devolver a nossa vida humana nas mãos de Deus. Tem algumas perguntas. A Norma Bosqueto. Na atual conjuntura mundial, vivemos um tempo difícil sob a ameaça de uma pandemia que se alastra progressivamente. Em que aspectos a teologia presente no Deuteronômio pode nos ajudar a dar uma resposta pelas vias da ética e da solidariedade? Perguntas. Só essa teoria. Não tem. Qual o nome dos 4 profetas? Gente, a Norma, muito pertinente a sua pergunta. E nós, quando olhamos o livro do Deuteronômio, nós percebemos que há uma grande preocupação do Deuteronômio com a natureza, com o meio ambiente, com tudo aquilo que gira em torno da vida, a preservação da vida, a preservação das coisas, os cuidados com a saúde. É muito peculiar tudo isso no Antigo Testamento, onde pede ao povo que mantenha higiene, cuidado. E nós, o que isso tem que ver? Qual é a resposta que dá para nós hoje? Por que nós estamos sofrendo essas pandemias? Nós percebemos que a natureza está se vingando de tudo o que foi causado para ela, né? Como nós dizemos, Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, mas a natureza nunca. Então, Deus, o homem está destruindo a natureza, está tirando os animais dos seus habitats, está mudando o clima, está poluindo, está destruindo. Tudo isso acarreta uma convulsão que cria uma violência na própria natureza. E aquilo que nós estamos passando hoje, estamos vendo terremotos, vendavais, tsunamis e outros problemas da natureza. E aí algumas igrejas dizem, é o fim do mundo, é os sinais dos tempos, é não sei o quê. São os sinais do tempo, da burrice das pessoas humanas que não respeitam a ordem natural das coisas que devem acontecer. Então nós estamos pagando com essas pandemias, e os cientistas já estão deixando muito claro que se o homem não tomar uma medida muito rápida, e mesmo assim vai ser difícil, por alguns anos nós teremos outras pandemias piores ainda, outras consequências catastróficas muito grandes. E é só nós lermos as revistas científicas e coisas, que as experiências e os estudos, por isso que nós nunca devemos negar a ciência e o conhecimento humano, porque Deus, através da ciência, nos fala os problemas que nós estamos acarretando no mundo. Então, muitas vezes, é isso que está acontecendo hoje. Alguém pediu o nome dos 4 profetas que é para ler. Então, são Elias, Eliseu, Amós e Oséias. São os 4 grandes profetas daquela época, no Deuteronômio. Claro, depois nós temos Isaías, Jeremias e muitos outros aí que também são muito interessantes para nós. Mas esses 4 fizeram parte do processo do rompimento do período que o povo foi levado para a escravidão. Então nós estamos aqui chegando ao final. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e nos colocarmos sempre à disposição dentro das nossas limitações e daquilo que nós fazemos, né? Estamos fazendo uma caminhada de palestras. Amanhã nós já vamos estar em outra paróquia e quarta-feira estaremos de volta. Convido vocês a participar do nosso grupo de Bíblia aqui da paróquia São João Batista, que já tem mais uns 3 anos de caminhada, e nós temos um grupo muito fiel, muito querido, que nos acompanha todas as quartas-feiras às 19h30. Então está aberto o convite, continua o nosso curso, agora online,
E esperamos que ele não acabe tão cedo, porque para nós a palavra deve sempre iluminar a nossa vida. E sem a palavra a nossa vida pode caminhar na escuridão. Então, firmes e fortes com Deus. Salve Regina.